Eu quero te convidar a você, assentado mesmo, a abrir as palavras do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 20, e nós vamos fazer a leitura desse texto. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, aonde nós encontramos aqui o relato do rei Ezequias. Assentados mesmo, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, que nos diz assim: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem. Em uma outra tradução, a frase aqui é: ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem, ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Isaías disse: Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça-a voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaz. Até aqui por enquanto, meus irmãos. O que nós podemos observar nesse texto? O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. E ele reinou durante 29 anos. Ele foi o filho do rei Acaz, que foi um dos reis mais perversos de Judá. O pai de Ezequias, o rei Acaz, ele cometeu muitos atos de idolatria, construiu vários altares aos deuses pagãos, chegou a queimar um dos seus filhos aos deuses, e encheu o reino de Judá de idolatria, trazendo a ira de Deus sobre aquele povo. Ezequias, diferentemente do seu pai, ele começou a reinar com 25 anos e morreu com 54 anos de idade. Ele resolve ser diferente do seu pai e não segue essa mesma direção de idolatria. Ele preferiu seguir o exemplo do seu brilhante antepassado, o rei Davi, conforme está relatado no capítulo 18 desse mesmo livro de 2 Reis. E durante o seu período de reinado, até a sua morte, ele procurou ser fiel, procurou ser obediente à palavra de Deus. Ele contraria aquilo que atualmente se diz, que o homem é produto do meio em que vive. Isso é dito por Jean-Jacques Rousseau. Ele diz assim: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. E nós já devemos ter ouvido isso várias vezes, em que o meio corrompe o homem. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Ezequias tinha tudo para ser igual ao seu pai, mas ele foi diferente.
ele não seguiu as pegadas do pai, ele não foi idólatra como o pai, ele não foi desobediente a Deus como o pai. No exato primeiro dia do seu reinado, Ezequias, ele reparou as portas e purificou o templo. Ele reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu ministério, e ele restaurou a celebração da Páscoa. Além disso, Ezequias, ele combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos, determinando também que fosse destruída aquela serpente de bronze que foi construída na época de Moisés, porque o povo estava idolatrando aquela serpente. Tinha se tornado um ídolo. Então Ezequias, ele resolveu mandar destruir aquela figura daquela serpente de bronze. E devido à sua obediência, à sua fidelidade a Deus, a Bíblia, ela nos deixa esse relato de que Deus trouxe paz, prosperidade e segurança durante o reinado de Ezequias. Segundo a Bíblia, e nós lemos aqui esse relato, Ezequias, ele experimenta um grande milagre. Ele adoeceu gravemente, acometido do que a Bíblia nos chama de úlcera. Alguns estudiosos dizem que era um câncer, mas não é possível confirmar essa informação. Mas era uma doença destinada para a morte de Ezequias. E o profeta Isaías veio até a sua casa, veio até o palácio trazer essa mensagem, que ele iria morrer. Agora, ele não se conformou diante dessa situação. Ezequias, ele volta-se para a parede, que era o único refúgio que ele tinha. Ele se volta para a parede e começa a orar. Ezequias, ele orou fervorosamente. A Bíblia diz que ele chorou copiosamente e Deus lhe respondeu rapidamente. Agora Isaías, ele retorna com outra mensagem de Deus, informando que agora Ezequias teria um acréscimo de 15 anos de vida como rei. E ele recebe isso como uma grande bênção do Senhor. E como prova do cumprimento dessa palavra, Deus, ele dá um sinal a Ezequias, fazendo atrasar 10 graus a sombra do relógio solar construído pelo seu pai Acás. Então, nós observamos aqui que Ezequias, ele era um homem temente a Deus. Diferentemente do seu pai, que era um idólatra, ele foi um homem que buscou a servir ao Senhor, e ele experimentou grandes milagres, grandes bênçãos de Deus na sua vida. Mas Ezequias também, ele cometeu um grave erro, que é o que nós observamos aqui na continuidade desse texto que nós estamos lendo. Em 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 12, nós observamos aqui que Ezequias, ele comete um erro muito sério, conforme está escrito aqui. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo até o verso 18, de 12 a 18. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos e lhe mostrou tudo que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer o seu arsenal e lhes mostrou tudo que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. E o que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio, e eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. O que nós observamos aqui, meus irmãos?
Tendo se recuperado então da sua doença, ele cometeu um sério erro, o rei Ezequias, ao mostrar os seus tesouros aos mensageiros do rei da Babilônia, Merodach-Baladã. Ele se exaltou, ele não deu glória a Deus, ou seja pela cura, ou seja pelo seu livramento, ou pela prosperidade que o Senhor lhe havia concedido, pela sua riqueza. E isso provocou a ira de Deus, conforme encontra-se registrado em 2 Crônicas, capítulo 32, versos de 24 a 26, que diz assim: Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu à sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Devido a isso, meus irmãos, Ezequias foi advertido pelo profeta Isaías, prevendo o futuro do cativeiro dos judeus, o que ocorreu numa invasão de Nabucodonosor no reinado do rei Zedequias. Muitos anos depois da morte de Ezequias, houve então o cativeiro babilônico. Em função do quê? Em função da desobediência, do orgulho de Ezequias. Mas o que nos chama mais atenção aqui, irmãos, nesse relato, e eu deixei para destacar aqui, é o versículo 19. Qual foi a resposta de Ezequias diante desta palavra do profeta Isaías? Veja comigo, verso 19. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Mas espera aí, é boa? Isaías disse que o reino vai ser destruído, que todo o tesouro vai ser levado para o cativeiro, vai ser levado para a Babilônia. Como que pode ser boa? E ele continua: pois o rei pensava, no seu coração ele dizia: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. O que nós podemos observar aqui, meus irmãos? Que enquanto Ezequias, ele pensava que quando o juízo de Deus vier, ele já vai estar morto. Ou seja, depois que eu morrer, perdão da palavra, meus irmãos, que se dane as próximas gerações, que se dane os meus filhos, os meus netos, eu não vou estar aqui mesmo para ver isso acontecer, eu já vou estar morto. O que importa é que esse mal não vai vir nos meus dias, que eu vou morrer em paz, que o meu reino vai estar em segurança, que eu vou estar em segurança. Ezequias, ele nos frustra tremendamente aqui, meus irmãos, porque ele se revela o quê? Além de ser um homem orgulhoso, ele também é um homem egoísta. Ele não está se preocupando com os seus filhos, não está preocupado com os netos, não está preocupado com as futuras gerações. E esse é um dos assuntos mais urgentes para a igreja hoje, para nós pararmos, pensarmos e refletirmos a necessidade de nós investirmos nas futuras gerações. Nós devemos nos lembrar que a ordem de Deus a Ezequias foi: coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem a sua casa. Deus não disse para ele: coloque em ordem a sua vida, porque casa é mais do que vida. Casa significa família, casa significa filhos, descendentes. Ezequias, ele experimentou grandes milagres na sua vida, mas ele não foi obediente totalmente à voz do Senhor, principalmente nisso, de ele cuidar das futuras gerações. Será que nós como igreja, será que nós como família, como pais, mães, como responsáveis, nós estamos nos preocupando, investindo na vida dos nossos filhos, principalmente no aspecto espiritual? Vamos ver qual foi o resultado de tudo isso? Nós, entrando no capítulo 21 de 2 Reis, a gente observa a morte de Ezequias, no final do capítulo 20, e quem que assume o trono na morte de Ezequias? Manassés. Veja comigo, 2 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 6. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar.
e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Aserá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e praticantes do ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. E o texto continua, nós não vamos fazer a leitura completa, vocês podem ler depois, como foi terrível a vida desse homem chamado Manassés. Porque Ezequias, ele então falece em 696 a.C., e agora o seu filho Manassés assume o reino com apenas 12 anos de idade. Agora, pensem comigo por um instante. Aquele milagre que aconteceu com Ezequias, ele teve um período maior de vida. Deus lhe concedeu quantos anos a mais? 15 anos. Quando Manassés assume o trono, ele tinha 12 anos, na morte de Ezequias. Ou seja, Ezequias teve Manassés nasceu 3 anos depois que o milagre aconteceu, não é? Se Ezequias tivesse morrido, como Deus havia dito primeiramente, Manassés nem teria existido. Manassés existiu justamente porque teve esses 15 anos a mais. E no 3º ano depois desse milagre, nasce Manassés. E com 12 anos, Manassés então assume o trono, permitindo a idolatria em Jerusalém e fazendo Judá cair novamente em pedaços, por causa da idolatria, por causa da perversidade. Ezequias, ele deveria ter investido na criação desse menino, ele deveria ter sido exemplo, ele deveria ter sido dado a liderança, discipulado. Talvez a vida de Manassés tivesse sido totalmente diferente, mas Manassés foi o pior rei de Judá, conforme nos relata a palavra do Senhor. Parece até que Manassés queria afrontar o seu pai, porque tudo que o seu pai fez, Manassés desfez. Manassés foi totalmente contrário a toda a obediência que Ezequias tinha diante do Senhor, todo o combate à idolatria, às práticas pagãs. Manassés trouxe tudo de volta, e até pior, porque ele sacrificou um próprio filho dele ao Deus pagão, como fez o seu avô Acás. Ele também faz assim. Ele quis ser exatamente oposto ao seu pai. Ezequias, ele foi relapso. Ezequias foi negligente com seu filho, numa área em que não se pode negociar, na vida espiritual do seu filho. Meus irmãos, isso muitas vezes acontece conosco. Nós nos preocupamos com os nossos filhos nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, mas muitas vezes nós não nos preocupamos na vida espiritual dos nossos filhos. E o cativeiro babilônico, ele nasceu dentro da casa de Ezequias. Conforme nós encontramos no relato do profeta Jeremias, capítulo 15, verso 4, diz assim: por causa das maldades de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Deus, ele diz, através do profeta Jeremias, que o cativeiro babilônico estava acontecendo, que o povo de Judá iria para a Babilônia,
e iria passar ali 70 anos no cativeiro, por causa da desobediência desse homem, por causa do pecado de Manassés, porque Ezequias não investiu na vida do seu filho. Toda a nação estaria sofrendo o cativeiro babilônico. Então, o que nós observamos aqui, meus irmãos? É que Manassés, ele já havia morrido há muitos anos, mas os seus pecados foram tão graves e danosos que Jerusalém está sofrendo. O que Jerusalém sofre, o que todo Judá sofre, é atribuído aos pecados de Manassés. Que consequências o mundo irá experimentar se os pais negligenciarem a formação espiritual dos seus filhos? O que eles serão amanhã, se nós não ensinarmos a palavra de Deus? Não importa se os nossos filhos alcancem sucesso acadêmico, sucesso profissional, sucesso financeiro, se eles fracassarem na vida espiritual, porque sucesso sem Deus é fracasso. E olhando para a Bíblia, nós podemos ver vários exemplos. Esse de Ezequias e Manassés é um exemplo muito claro, mas nós podemos olhar, por exemplo, para Davi. Davi, ele salvou a nação, mas ele perdeu a sua família. Já Noé perdeu o mundo, mas ele salvou a sua família. O caso de Abraão, por exemplo, também nos chama muito a atenção. Gênesis capítulo 18, se vocês quiserem observar aí, Gênesis 18, versos 18 e 19, diz assim: afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. E diz o texto: eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. A palavra do Senhor nos diz que Abraão foi escolhido para que ele ordenasse os seus filhos, para que guardem o caminho do Senhor. Nós somos escolhidos também, meus irmãos, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, e a nós é dado também esta ordem, esse propósito, que o propósito de Deus para Abraão era colocar a descendência em obediência a Deus. E esse deve ser o desejo do nosso coração, de ver os nossos filhos trilhando o caminho da obediência, o caminho da fidelidade ao Senhor. Esse também deve ser o desejo da nossa vida, a nossa missão como família, como pais, ensinar nossos filhos, nossos netos a colocar a confiança no Senhor, nos comprometer com as próximas gerações, para que elas temam e confiem em Deus. Está comprovado estatisticamente que 50% dos filhos dos crentes, quando entram nas universidades, perdem a fé. Elas saem das universidades desviados da igreja. Isso sabe por quê? Porque nós estamos falhando com aquela ordem que Deus deu para Ezequias: coloque a sua casa em ordem. Quer ver mais um exemplo? Para nós terminarmos? Samuel. 1 Samuel capítulo 12, versículos de 2 a 4. E Samuel foi um dos grandes homens de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Samuel foi o único homem que exerceu os ofícios de juiz, sacerdote e profeta. Depois dele, somente Jesus. Samuel foi um dos grandes líderes do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas veja o que diz 1 Samuel, capítulo 12, de 2 a 4. Agora, ele é o seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês. É Samuel falando diante do povo. Um homem velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive ao seu serviço como seu líder, desde a minha juventude até hoje. Aqui estou. Testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu, de quem roubei um boi ou um jumento. Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. E o povo então respondeu, eles responderam: o Senhor nunca nos enganou nem nos oprimiu,
e nunca aceitou suborno. Seria maravilhoso se nós pudéssemos ouvir esse testemunho, que nós pudéssemos dar esse testemunho dos políticos hoje em dia, dos nossos governantes, dos nossos líderes. Mas o povo não tinha nada para acusar Samuel. Samuel foi um homem justo, Samuel foi um homem íntegro, ele nunca aceitou suborno, ele nunca enganou o povo, ele foi um homem honesto diante de Deus e diante dos homens. Ele foi aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele está encerrando o seu ministério, ele está passando o bastão, e ele chama agora o povo, ele chama a nação para dar o seu testemunho. Samuel foi um homem íntegro, um homem justo, e olhando para esse homem, a gente até pode dizer, puxa vida, eu queria ser como Samuel. Ele é um exemplo maravilhoso, né? Encerrar a nossa vida como ele, mas como um homem pecador, falho, nós também podemos encontrar um sinão na vida de Samuel. Vocês querem ver comigo? 1 Samuel capítulo 8, versículos de 1 a 5. Eu vou fazer a leitura. 1 Samuel 8, de 1 a 5. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Espera aí, o que foi que ele fez? Ele nomeou os seus filhos para serem juízes. Mas quem que escolhe os juízes? É Deus. Aqui foi ele que nomeou. E ele nomeou quem? Seus filhos. Isso parece o quê? Nepotismo, né? Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. E eles disseram: olhe, Samuel, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem o seu exemplo, não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. O que a gente pode concluir aqui, meus irmãos? Que aqui nós encontramos os líderes indo falar com Samuel. Naquele texto anterior, é Samuel que vai falar com o povo. Agora é o povo, através dos seus líderes, que vem falar com Samuel. E questionando que Samuel havia constituído seus próprios filhos como juízes, e que os seus filhos não seguiam o seu exemplo. Eles estão dizendo aqui: olha, Samuel, se Deus te desse mais 50 anos, nós estaríamos contigo. Você é bom, você é justo, você é honesto, nós queremos você, mas você está velho, você está para morrer, e os seus filhos nós não queremos. Então nos constitui um rei, porque nós não queremos os seus filhos como governantes sobre nós, porque eles não seguem o seu exemplo, eles são avarentos, gananciosos, injustos, eles não têm a integridade que você, Samuel, tem. E mesmo assim, Samuel os nomeia como juízes. E a gente pode observar aqui, meus irmãos, que assim como o cativeiro babilônico surgiu dentro da casa de Ezequias, porque Ezequias não cuidou do seu filho, a monarquia entrou em Israel, ou seja, Israel rejeitou, desprezou a teocracia, que é o governo de Deus, e preferiu a monarquia, por causa da ausência de Samuel como pai dos seus filhos, falta de exemplo, de ensino, de discipulado. Samuel se preocupou com a sua própria vida, mas não colocou a sua casa em ordem. Ele não se preocupou com as próximas gerações. E agora, meus irmãos, o que nós podemos fazer diante desse relato? Fazer como Ezequias, virar para a parede e começar a chorar e lamentar? Será que não tem saída? Será que não tem solução? Tem saída, tem solução, e está ao nosso alcance, está nas suas mãos, está nas minhas mãos. O que nós podemos fazer para reverter esse quadro? Eu quero deixar aqui rapidamente, porque o tempo já esgotou, 5 recomendações
citar apenas 5 recomendações daquilo que nós, como pais responsáveis, nós como líderes da igreja, nós como educadores, podemos fazer em prol das próximas gerações e nos preocuparmos com elas. A primeira coisa, que nós temos que ser líder, dando exemplo. Um sociólogo chamado antropólogo chamado Daniel Marins, ele diz assim: palavras movem, exemplos arrastam. A maior dificuldade que nós encontramos hoje é encontrar exemplos, e bons exemplos, né? Eu fiquei até feliz de ver uma notícia essa semana, de uma menininha que está com câncer, acho que é em Belo Horizonte, se eu não me engano, e o maior desejo dela, quando ela for curada, ela quer se tornar uma policial. E até a polícia foi lá, levou umas bonequinhas para ela, não sei se alguém viu isso na televisão. É interessante, né? Porque quando a gente era criança, a gente queria brincar de mocinho e ladrão, mas a gente queria ser o mocinho, né? Mas hoje em dia parece que as crianças querem ser o ladrão, né? O ladrão é o herói, né? No Rio de Janeiro pegaram umas crianças brincando no morro, e elas estavam brincando de ser traficante. Pegaram farinha de trigo em casa, brincando que era papelote de cocaína, e vendia, e era brincadeira de criança. Incrível isso, né? A inversão de valores que nós vivemos hoje. Sabe por quê? Porque falta exemplo. Primeira coisa, primeira recomendação: seja exemplo, dê o exemplo, seja líder dentro de casa. Os pais devem ser líderes dentro dos seus lares, exercer a sua autoridade. Somente assim as crianças poderão entender e responder de forma positiva e equilibrada. Dessa forma, as crianças aprenderão a ser obedientes aos pais e tementes a Deus. Falta exemplo de pai, de mãe, de obediência a Deus, né? Quer que o seu filho ore, ore junto com ele. Deixe ele ver você orando. Sabe por que os nossos filhos às vezes não oram dentro de casa? Porque eles não veem o exemplo em nós. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, e depois nós reclamamos que os nossos filhos não se preocupam com isso. Segunda recomendação: discipline. O que Ezequias não fez com Manassés? Ele foi um pai ausente, ele não disciplinou Manassés, ele não ensinou a Manassés a seguir os seus passos, e ele foi ver o exemplo do seu avô, Acás, que foi um grande idólatra. Atualmente, muitos pais têm receio de disciplinar os seus filhos, mas isso traz consequências graves. A repreensão e disciplina não deve ser agressiva, mas um treinamento ético sobre obediência e incentivo dos pais. Os pais incentivar os filhos, motivar os filhos, elogiar os filhos quando eles acertam e chamar a atenção quando eles erram. Falta disciplina, falta discipulado dentro de muitas famílias, e é por isso que os nossos filhos se perdem. Terceiro, comunique-se, mantenha o diálogo. A comunicação, ela é muito importante dentro de uma família, em especial na criação dos filhos. Assim, é necessário manter um diálogo saudável, uma comunicação clara, dando espaço para que todos falem de maneira educada, respeitando uns aos outros. Eu cresci dentro de um lar em que os meus pais não conversavam comigo praticamente sobre nada. E acho que muitos aqui da minha geração devem ter experimentado isso, muito tabu. Graças a Deus, muitos desses tabus caíram. Hoje, os diálogos entre pais e filhos são mais abertos, mais claros. E aí a gente vai aprender as coisas erradas, porque vai aprender com colegas de escola, vai aprender com colegas da rua, e falta o quê? Comunicação dentro dos lares. Então nós precisamos falar, conversar. Lembre-se, por exemplo, do caso, eu não coloquei aqui, mas de Davi e Absalão. Absalão cometeu tantos erros, e Davi nunca sentou para conversar com Absalão, e aí ele chorou amargamente a morte do seu filho. Sabe por quê? Falta comunicação dentro dos lares. Quarto, permaneça firme, impor limites na educação dos filhos. Gera obediência e temor a Deus. Mas é preciso manter firme diante de acordos estabelecidos, né? Não pode abrir mão, não pode mudar, afrouxar.
determinou, tem que ser cumprido. Contudo, é importante ser flexível em alguns momentos, porém sempre mantendo a decisão e ser um exemplo de autoridade. Às vezes a gente acha, mas os filhos não obedecem se a gente estabelecer limites. Muito pelo contrário, eles vão se sentir seguros, protegidos, se você estabelece limites e você acompanha isso. Você determina e faz cumprir. Não pode falar uma coisa e não cumprir, porque senão você perde a autoridade dentro de casa. E quinto e último, para terminar, demonstre amor. De nada adianta tanto se esforçar e se esquecer do amor. Amar a Deus e as pessoas da família é um mandamento do Senhor. Os filhos sentirão prazer em obedecer quando eles se sentirem amados. Então, demonstrar amor, afetividade, carinho, esse é o principal. Podemos observar vários casos na Bíblia, como o exemplo de Manassés, que ele tinha birra do seu pai. Ele tinha prazer em desobedecer o seu pai, justamente porque ele não era amado. Ezequias, ele mesmo diz, né? Ainda bem que quando acontecer essas coisas, eu já não estarei mais entre vocês, eu já estarei morto. Então, boa é essa palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos nos preocupar com as próximas gerações. Vamos nos colocar de pé? Eu quero terminar essa mensagem com a leitura de Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 a 9, que diz assim, preste atenção, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E estando no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. Vamos conversar com os nossos filhos? Vamos falar com eles da palavra de Deus? Ensinar os mandamentos do Senhor? Vamos investir nas nossas próximas gerações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, os nossos avós eram mais crentes que os nossos pais. Os nossos pais eram mais crentes do que nós. Nós, na maioria das vezes, somos mais crentes que os nossos filhos. Como que vão ficar os nossos netos? Bisnetos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã preciosa, pela Tua palavra, Senhor. E nesse momento eu quero apresentar diante do Senhor cada família, cada pai, cada mãe, Senhor Deus, cada responsável que aqui está, Senhor. E te pedimos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito Santo, Senhor Deus, fala no coração, aplica a Tua palavra na nossa mente, nos nossos corações, e nos faz, ó Deus, agir conforme a Tua vontade. Assim como o Senhor falou para Ezequias, o Senhor fala para nós nesta manhã, coloque a sua casa em ordem, que cada um de nós possamos atentar para o Teu mandamento, para a Tua ordem, para o Teu desejo, de nós investirmos na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, e cada criança que aqui está nessa manhã, Senhor Deus, nós te pedimos, abençoa, Senhor Deus, desperta no coração delas a vontade, o desejo de seguir o Teu caminho, Senhor, tira todo o mal, Senhor Deus, protege todo perigo, no nome de Jesus eu oro, e creio, Senhor Deus, na Tua resposta, porque fiel é a Tua palavra, verdadeiros são os Teus mandamentos, e nós cremos, ó Deus, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, como o Senhor cuidou
cuidou da vida de Ezequias, da vida de Abraão, na vida de Samuel, o Senhor também cuida de cada um de nós. Nos ensina os teus caminhos, para a glória do teu nome. Eu oro e agradeço. Amém e amém.